grande satisfação que recebemos vocês para essa palestra sobre esse tema, que é de grande relevância para a Baixada Santista. Eu queria apresentar a vocês o senhor Onofre, que é administrador na área do TI. O Osnei é o diretor do sistema. O Vilmar é o representante da DIMEP. E o João Carlos é o diretor da JC Automação. Então, por favor, eles vão coordenar esse curso aqui. E isso daqui é importantíssimo. É a nova alteração do Estado que já vem há muitos anos prorrogando, só que agora eles não vão dar mais chance. Então eu queria que vocês estivessem atentos nisso daí e, por favor, pergunte, que eles estão aqui para responder. Não se acanhe, pode perguntar, que eles estão aqui mesmo para isso. Tá bom? Muito obrigado e que Deus proteja. Bom dia, meu nome é João Carlos, eu sou da JC Automação. Eu sou representante da Baixada Santista, Litoral Norte, Litoral Sul, da DIMEP e da MGiven, que é o sistema que atende o SAT atualmente. O nosso sistema ele já está pronto, já está funcionando em forma de produção já em várias empresas aqui na Baixada Santista, Litoral e São Paulo. Tá? Então, já está pronto, já está funcionando. Tá? A obrigatoriedade é 1º de julho, mas nós já estamos na forma facultativa trabalhando com o SAT e graças a Deus não está tendo problema nenhum. Tá? Eu vou chamar aqui o Osnei, que vai falar alguma coisa sobre o sistema. Rápido. Bom dia, pessoal. Meu nome é Osnei, eu sou o diretor da empresa MGiven Informática, tá? A gente que promoveu, no caso, em parceria com a Cefaz, inclusive com o pessoal da DIMEP, né, toda a elaboração do sistema para que viesse a funcionar o sistema SAT como ele é hoje. Né? Como o nosso representante aqui na Baixada Santista, a JC Automação, ele já tem vários casos implantados de sucesso aqui na Baixada, que vocês podem até comprovar depois com ele. Né? Nós estamos também promovendo essa parte aqui desse workshop até para poder difundir a informação, principalmente para a maioria de vocês aqui todos na parte de contadores, não é isso? E para que vocês tenham a informação de maneira a poder passar para os seus contribuintes a melhor informação possível. Até porque a gente já tem esse sentimento, tanto lá em São Paulo quanto aqui na Baixada, que essa informação ainda está pouco divulgada. Então a gente está fazendo esse processo de divulgação para que no momento que chegar, né, a obrigatoriedade mesmo, como o Onofre vai destacar para vocês aqui daqui a pouco, o contribuinte ele vai bater primeiramente em cima de vocês. E vocês não tendo essa informação, você também não vai poder dar um bom atendimento a ele. Não tendo esse bom atendimento, o que vai acontecer? Ele vai ficar perdido, né? Todo mundo fica perdido, e o que nós nos propomos aqui é justamente passar um esclarecimento para vocês passarem esse esclarecimento também para o contribuinte, e se vocês também passarem essa parceria com a gente aqui, né? O intuito também é justamente fazer essa parceria com vocês, para que a gente consiga atender o contribuinte da melhor maneira possível, com que ele esteja atendendo a legislação, né? E a gente vai estar oferecendo o sistema para poder ajudar o contribuinte, e também, em cima disso aí, a gente também tem uma parte de ajuda ao próprio contabilista, né? Que é o que faz a apuração desses impostos. Tá? Isso tudo a gente vai estar destacando um pouquinho mais para vocês aqui. Tá? Eu posso passar aqui a palavra para o Vilmar, que também é a parte do fabricante do equipamento, que pode dar uma explanada um pouquinho mais do que o equipamento já está surgindo como pioneiro também aí no mercado. Vilmar, por favor. Eu acho que a DIMEP não é uma marca desconhecida dos presentes, né? É uma marca tradicional, fabricante de relógios de ponto, controles de acesso, sistemas de parqueamento veicular, rastreamento. E mais recentemente a empresa viu uma oportunidade de entrar no mercado de automação comercial, trazendo uma solução que vai passar a ser exigida a partir de 1/7 no estado de São Paulo, que é o SAT. Né?
Esse produto, a Admep já vem trabalhando nele já desde 2012 e nós fomos a primeira empresa certificada e homologada pela Secretaria da Fazenda. Isso aconteceu ano passado, no mês 6. E a empresa, então, ainda que não sendo uma empresa tradicional do mercado de automação, ela foi a primeira empresa a ter o produto pronto para atender a demanda da população que vai ser obrigada a usar essa nova tecnologia. A Admep foi também a primeira empresa a realizar um piloto com validade jurídica no estado de São Paulo. Isso aconteceu no dia 3 de outubro. Nós colocamos no ar um posto da Rede Ipiranga, chamado Palacete das Águias. Esse posto colocou um SAT em produção no PDV dele, na conveniência, e hoje ele já emitiu mais de 40 mil cupons nesse SAT, e ele já é hoje uma realidade para muitas empresas do estado de São Paulo. Já existe hoje usuários na capital, na região metropolitana, no litoral e no interior do estado. Então, muitas empresas já estão se beneficiando do SAT e vocês vão poder observar na palestra do Onofre que esta lei ela traz benefícios para o contribuinte e benefícios para o governo. Ambas as partes estão levando uma grande vantagem com a adoção do SAT. A obrigatoriedade é um dos 7. Para algumas empresas do setor, como posto de combustível, ele tem que tirar o ECF e colocar o SAT. Para outros, há uma cronologia, um cronograma, aliás, de entrada que o Onofre vai detalhar. Mas, reforço que hoje, aquela empresa que vier para adesão voluntária poderá se beneficiar de um suporte da Secretaria da Fazenda, caso perceba alguma inconsistência no uso da nova tecnologia. Depois de 1/7, esse comportamento da Fazenda de São Paulo deixa de existir e ela vai exercer a sua função fim, que é ser fiscal. Então hoje, o cliente que for usar um SAT, se eventualmente tiver alguma inconsistência na informação que está sendo processada pelo SAT, a Fazenda entra em contato com o contribuinte, alerta ele, pede a ele correções e não vai autuar. A partir de 1/7, ela vai notificar, vai autuar e vai exigir a correção. Então, é uma grande vantagem se antecipar à data de 1/7. Ok? Muito obrigado. Bom dia a todos. Todo mundo com muita expectativa aí? Todo mundo pronto? Tem pouca coisa de alteração no mercado, né? Quase nada. Bom, nós vamos falar então do nosso amigo SAT. Sistema de Autenticação e Transmissão de Cupons Fiscais Eletrônicos do Estado de São Paulo. Hoje essa tecnologia ela só está no Estado de São Paulo. Tá? De toda a mudança que está sendo feita nos cupons eletrônicos, com a adoção da NFC pelos outros estados, São Paulo optou por desenvolver um produto totalmente diferente, mas com a mesma finalidade. E nós vamos ver ao longo dessa palestra por que disso daí. O SAT ele é composto por duas partes. Uma parte eletrônica digital, que é a CFE, que é igualzinho à nota fiscal eletrônica que vocês estão acostumados a lidar hoje. É o XML. Essa é a parte que passa a ser a parte legal do produto. Tá? E o SAT, que é um hardware, que ele tem um software lá dentro que vai fazer a validação desse XML, dessa nota fiscal. Como é que está a situação do SAT hoje? Tem adesão voluntária desde setembro. A gente colocou desde novembro, porque foi desde novembro que nós tivemos os primeiros equipamentos já em linha de produção. Já são vários pontos, várias empresas que estão adotando o sistema com absoluto sucesso. E até março já foram registrados cerca de 60 mil cupons com validade jurídicas.
E esse número está crescendo verticalmente. A Cefaz faz um trabalho de acompanhamento, de filtragem do processo. Então, por enquanto, eles acompanham, monitoram a software house, monitoram o conteúdo que está chegando e orienta ajustes, correções e até para eles mesmos colocarem novos processos para melhorar tudo isso daí que está sendo feito. Na prática, o SAT é a substituição da impressora fiscal, que vai deixar de ter, por um equipamento eletrônico. Quais são as características desse equipamento eletrônico? Ele é um hardware blindado, ou seja, não tem manutenção. Qualquer problema que esse equipamento apresente, ele deixa de funcionar, ele deverá ser substituído. Mas não só simplesmente substituído, existe um processo que tem que ser dado baixo, tem que ser registrado, tal qual a impressora fiscal é feita hoje. Ele tem um software integrado ao hardware. Esse software, ele faz o papel que o site da Cefaz faz, de validar uma nota fiscal. Então, o site é um posto avançado da Cefaz dentro do estabelecimento do cliente. E essa é a parte desse software que faz isso daí. Antigamente, não era necessário esse CNPJ para validar o SAT na ativação. Agora é necessário. Antigamente usava-se a senha do posto fiscal, para quem não tinha o CNPJ. Agora é obrigatório todo mundo que vai utilizar o SAT que tenha o cartão CNPJ. Precisa de internet. Não o tempo todo, mas ele vai precisar em determinado momento para fazer a transmissão dos dados que estão lá dentro para a Cefaz. Depois nós vamos explicar como é que esse processo ocorre lá dentro. Não pode sair da empresa, gente. Se for necessário movimentar o SAT para algum lugar, precisa fazer uma nota de saída, tá? Igualzinho a impressora fiscal. O documento fiscal é o digital, o XML, igualzinho à nota fiscal eletrônica. Ele vai ter a mesma validade jurídica do documento em papel. Aqui começam alguns problemas para o contribuinte. Ao longo da nossa história, a gente está acostumado a mexer muito com papel. E com o advento do XML, a gente está perdendo essa sensibilidade de guardar talão de nota, primeira vias. Então, o que acontece? O pessoal guarda, às vezes, DANF, e exclui o XML. A DANF não tem validade jurídica, vocês como contadores sabem disso. Mas o contribuinte está perdendo essa sensibilidade. E aqui nós vamos trabalhar muito com documento digital. Ele precisa se sensibilizar que esse documento agora é equivalente àquela via que fica fixa no talão de nota. Esse é um trabalho de conscientização que vai ter que ser feito com os clientes de vocês. O SAT, ele precisa estar conectado ao equipamento que vai receber a informação e vai passar direto para esse equipamento. Ele não pode rodar na rede. Esse equipamento que vai fazer a validação do documento da venda, ele obrigatoriamente tem que estar conectado via USB no micro que vai autenticar isso daí, tá? Os outros equipamentos podem rodar em rede, mas aquele que vai receber o SAT, obrigatoriamente tem que estar conectado com cabo USB. Ele utiliza uma impressora comum para imprimir um documento chamado extrato do SAT. Esse documento ele é não fiscal, mas de impressão obrigatória. Agora começam algumas coisas bastante diferentes. A Cefaz vai conseguir se comunicar com esse equipamento. Ela vai conseguir fazer alterações de parâmetros, que nós vamos explicar depois. Ela vai conseguir mandar mensagens para o contribuinte através desse equipamento. E aí o aplicativo comercial tem que estar pronto para receber essa mensagem e começar a apresentar para o cliente. Ela vai conseguir fazer atualizações da versão do software que está rodando. E mais do que isso, ela vai conseguir bloquear a emissão de nota do equipamento. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daí depois, quais são as situações que isso pode ocorrer. E as diferenças entre os equipamentos. Tanto a impressora como o SAT precisam de um aplicativo comercial. A impressora precisa que o programa da software house esteja homologado lá na Cefaz. No caso do aplicativo, a software house tem que estar homologada. No caso do SAT, a software house tem que estar homologada na Cefaz. Tá? Também o programa tem que estar registrado.
A impressora fiscal solta o que nós conhecemos hoje como cupom fiscal. Aqui no SAT isso foi dividido em duas partes. A gente vai ter o documento digital, que é o XML, que vai ter que ser guardado por 5 anos e de transmissão para a Cefaz, e o extrato do CFE, que é o documento que vai ter que ser entregue ao consumidor final. O consumidor final de posse desse documento vai conseguir consultar depois a sua nota paulista lá no site da Cefaz. As reduções Z e X, que a gente está acostumado a fazer no fim do mês, extrai informação e passa para vocês, ela deixa de existir porque essa informação já está direto lá no site da Cefaz, via internet. Então é feita a venda, registra e é feita a transmissão. Então esse processo de extração, de redução Z a X, isso deixa de existir. A memória fiscal, ela deixa de existir no processo do SAT. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tudo bem? O SAT, para funcionar, ele precisa de um certificado, que não é o eCNPJ. No momento da ativação dele, existe um certificado gratuito na Cefaz que o contribuinte poderá utilizá-lo. Mas o contribuinte também poderá adquirir um eSAT via ICP Brasil, documento pago. Aí vai da opção de cada contribuinte. Tá? Quando o contribuinte tem lá, por exemplo, o mercado, ele quer aumentar um caixa, ele tem que comprar uma outra impressora fiscal, porque aquele caixa, com aquele computador, precisa ter uma impressora fiscal atrelada a ele. O SAT, ele não precisa mais disso, ele pode ir aumentando quantos caixas quiser e através de recurso de software, ele está administrando todos os caixas simultaneamente. O que ele vai ter são impressoras comuns em cada caixa que vai estar imprimindo o cupom não fiscal, com apenas um validador jurídico desses XMLs que estão chegando para ele. A outra novidade é a impressão. Então nós temos aqui o extrato do SAT, uma versão completa, igualzinho hoje o cupom fiscal que a gente tem, com todos os dados, e uma impressão resumida. Essa impressão resumida, ela economiza bastante papel. A gente tem no mercado, hoje, por exemplo, a pessoa vai lá numa padaria, compra lá determinadas coisas e não quer o cupom fiscal. Qual é a opção? Em vez de soltar o completo, solta o resumido. Vai ter uma economia de papel e vai reduzir esse custo para o contribuinte. É uma opção bastante legal. Aqui tem um detalhe. A impressão ela tem que ficar legível por 6 meses. Isso quer dizer que não pode ser utilizado qualquer papel. Aquele papel que some um mês depois, claro que depende do cuidado do consumidor final, não pode ser usado. Vai ter que ser talvez o papel da COTEP, que tem a duração por mais tempo. Tá? Tudo que é válido hoje para o cupom fiscal é válido para o SAT. CPF, CNPJ, se for rodar com esse documento dentro do estado de São Paulo, precisa ter informação do CNPJ, endereço, nome do comprador, tudo isso tem que estar exposto no extrato do SAT. Como é que funciona o operacional disso daí dentro de uma loja comercial, por exemplo? Então, o cliente chega, ele faz a compra, paga, o aplicativo comercial faz o lançamento, manda para o SAT valida aquele lançamento, aquela compra, devolve para o aplicativo comercial que vai imprimir o extrato, que deve ser entregue para o cliente, tá? Posteriormente, o SAT vai enviar isso daí para a Cefaz, fazer o armazenamento. A Cefaz pega essa informação e fala assim, está tudo ok. Manda um comando para o SAT para ele excluir esse lançamento lá na memória dele. Então ele vai ficar sempre com a memória vazia. Não tem guarda de documento lá dentro, tá? Tal qual a impressora fiscal. Não existe aquela memória fiscal. É só temporária. Fez a transmissão, devolveu o que está ok, limpa tudo que está lá. Você falou que ele não vai armazenar. Não. E como é que nós vamos saber o movimento? Via Cefaz. Direto?
Vocês vão ter um painel lá com a informação dos movimentos. Vai ter relatórios lá para vocês estarem informando toda essa movimentação. E vai ter que ser feito também o lançamento do XML. Vocês vão lançar o XML nos aplicativos de vocês. Isso. Só que agora você vai fazer com o XML do SAT. Eu posso dar um extrato durante o dia para saber o que foi lançado no momento? Você pode acompanhar dentro do site da Receita, vocês vão ter um painel, só que não está liberado ainda. Mas vai ter um painel lá com relatórios para vocês terem essas informações. Eu acho que aí, se a Receita não liberar, não vamos ter dificuldade. Tem, não, mas ela tem um painel para vocês. A gente vai falar, tem, mas não está liberado ainda. Mas tem lá a parte do contador, contabilista. Mas a empresa vai ter acesso ao XML. A empresa vai ter que ter acesso. Cada um vai ter um painel. Eu vou falar para vocês, essas são as novidades que estão chegando. Alguma pergunta. Eu, lendo alguns artigos, no caso do consumidor, ele não querer carregar consigo o extrato, ele pode solicitar que leve para a caixa de e-mail dele? O SAT não. Não? Não. O SAT não. Você está falando do NFC, né? O NFC é outro. Houve muita especulação. Isso, Uma delas foi essa possibilidade. O SAT não há essa possibilidade. Essa consulta que vai ter no site, nós, contadores, podemos usar o nosso certificado digital? Ou vai ser obrigado a ser só o CNPJ da empresa? Não, vocês vão ter que ter um acesso por vocês, com o CNPJ de vocês, sim. Porque a opção lá no painel é para o contador. Tá? Não é exclusivo para quem é contador. Provavelmente ele vai checar pelo CNPJ, alguma coisa assim. Bom, ele pode guardar o equipamento, aguentaria por 20 anos, é isso? 20 anos. Porém, a legislação fala o seguinte, após 10 dias, o documento perde a validade jurídica. Então, tem que tomar cuidado. O software, o aplicativo comercial que o cliente de vocês vai estar usando, ele tem que dar ferramentas para avisar o contribuinte. Ó, tem pendência, tem que se mexer. Passou 3 dias, o SAT não fez nenhum acesso a Cefaz, ele tem que avisar, olha, está parado. Entendeu? Então, existe uma série de procedimentos novos que deverão ser adotados e outros que serão criados conforme a necessidade, conforme o uso. Tudo bem? Aí agora o que acontece? O consumidor final pegou o extrato dele, ele pode acessar a Cefaz e fazer a consulta do documento fiscal lá. Tem um painel na web, ele entra lá, bota a chave que foi registrada lá no cupom dele, ele faz a consulta e vê todos os dados, igualzinho a NFE hoje. Agora aqui tem um detalhe, gente, que agora começa a pegar bastante para o cliente de vocês. Vocês conhecem o decreto 58846, de Geraldo Alckmin. Esse decreto, ele vincula pagamentos de cartão eletrônico à emissão de um cupom fiscal. Tá? Com a impressora fiscal, era um pouquinho mais trabalhoso checar isso daí. Agora, com o advento eletrônico, essa fiscalização tende a se tornar bastante eficiente. Então, a orientação agora para o cliente de vocês vai ter que ser mais intensificada. A gente sabe da resistência que ocorre lá, né? Que é sempre assim, o contador fica cada vez mais folgado e a gente tem cada vez mais serviço. Mas é um trabalho de conscientização, não tem jeito. Vai mudar bastante coisa para eles, tá? Tudo bem até agora? Fácil, depois tem uma prova no fim de tudo. Vantagens e benefícios. Menor custo de impressão. Então, como tem aquele pessoal que não quer levar a impressão, porém é obrigatório. Imprimir o cupom do SAT é obrigatório. Ele pode imprimir o reduzido, provocando assim uma economia no papel e no custo dele. Menor custo operacional, não tem manutenção, aquela parte de quebrou guilhotina, térmica, não tem isso daí.
A otimização da transmissão dos dados. Tudo como é via internet, você não tem mais que ficar se preocupando com a informação depois e captar lá. A consulta em tempo real, dependendo do parâmetro que está lá no SAT, é provável que o cliente saia do seu contribuinte, acesse o QR Code e já faça a consulta da nota paulista, evitando aquele problemão todo assim, que às vezes o pessoal vai no início do mês, 10 dias depois aciona o fiscal porque a nota paulista não apareceu. Aí gera aquele constrangimento, toda aquela situação que a gente sabe. Isso daqui vai resolver 100% esse tipo de situação. Tá? Aí a ampliação dos pontos de venda, sem necessidade de novos equipamentos, que é o que a gente já falou. Aqui é uma parte que pega bastante. Melhoria no controle fiscal do varejo. Maior controle sobre o faturamento com emissão de notas. Aqui talvez não aconteça com o cliente de vocês de não emitir 100%, né? Todo mundo emite. Então não vai ter dor de cabeça. Gente, a Cefaz tem todo o monitoramento do que ocorre hoje dentro do contribuinte. Ele sabe tudo que o cliente compra e ele sabe o que ele vende. O que acontece? O contribuinte, às vezes, ele ainda quer tentar dar um jeitinho. Não existe mais jeitinho. Acabou o jeitinho. E o risco é grande. Se o cara for lá, por exemplo, comprou uma cerveja e essa cerveja entrou com nota, a Cefaz emite a nota fiscal para o seu contribuinte. É ele que emite, não é o fornecedor. Então ele tem o controle de estoque. Ele sabe para quem foi vendido e o estoque do cara. Agora vocês vão fazer o imposto de renda PJ, não vai? Tem que informar o estoque e aquela cerveja que faltou. O computador da Cefaz faz 9 milhões de instruções por segundo. Processar isso daí, gente. O ano passado, antes de terminar o prazo de declaração de imposto de renda, o pessoal que mandou logo no início já estava sendo notificado para fazer a correção. A capacidade de informação deles é muito grande. Não subestimem. O investimento é pesado e o controle está bastante rígido. Vamos separar uma coisa. Uma coisa é capacidade de controle. Eles têm equipamentos suficientemente potentes para viabilizar isso. É isso que eu quis dizer. Falhas existem e vão ser corrigidas. Mas o que vocês têm que ter na mente é que eles têm o poderio, capacidade tecnológica para monitorar isso daí. É isso que eu quis dizer. E tem, gente. Tem bastante. Provavelmente estão colocando o equipamento mais potente ainda. Maior controle sobre os dados cadastrais. Aqui é um trabalho também que começa a ser feito com vocês e o contribuinte de vocês, o cliente de vocês. Principalmente em NCM. No SAT, ele vai ser utilizado isso daí, porque agora o layout é muito parecido com o da nota fiscal eletrônica. Então, esse tipo de controle tem que ser bastante cuidadoso. A gente sabe, às vezes, da deficiência do cliente em entender isso daí, de ter esse cuidado, mas ele precisa agora começar a ter a cota de responsabilidade dele e assumir isso daí também. Cuidar dessa parte, que isso faz parte da empresa dele. Tá? E isso dá multa, a gente sabe que dá multa. E vai gerar dor de cabeça para vocês, reclamação para vocês. Então, é um cuidado a mais que vai ter que ter. Outra coisa que a gente sabe, por exemplo, o imposto na nota. Quem tem uma informatização já está tudo bem, as empresas já estão prontas. Agora, quem não tem e tem que fazer, a gente sabe, por exemplo, isso aqui é um dado acho que do Sebrae, que 2 em cada 10 empresas só estão ok. Então, é uma situação que a gente sabe, por exemplo, que o cliente de vocês, o contribuinte, ele ainda está meio a parte dessas mudanças e assumir essa responsabilidade. Então, é um trabalho que vocês vão ter que ter também com eles. Tá? E aí a simplificação das obrigações acessórias. Não tem mais redução Z, não tem mais redução X. Tudo isso daí fica eliminado. Tá? Quais são as novidades? Agora começa a ter lá no painel da Cefaz, na web, vai ter
painel para todo mundo. E a gente vai ter algumas funções que o SAT vai estar disponibilizando. Uma ativação, a gente vai ter procedimentos que vão estar ligados ao SAT, que vocês vão ter que ser mostrado. Cupons em contingência. Por exemplo, aqueles cupons que ficaram presos no SAT, ele vai ter que enviar isso daí depois de uma outra forma. Consulta de cupons transmitidos. Se alguém quiser checar alguma informação, vai conseguir fazer isso pelo painel. Cadastramento de desenvolvedores. E aí começa. Aqui já começa as diferenças. O SAT hoje, para ele funcionar, ele vai necessitar do número do SAT, mais o CNPJ do contribuinte e mais o CNPJ da software house para ter o seu equipamento ativado. Quando você fala da software house, por enquanto só tem uma empresa que está habilitada a fazer esse tipo de serviço? Não, tem algumas. Não muitas. 140 no estado? O Zé está me falando que são 140 empresas software house habilitadas já para colocar o sistema SAT. O Estado também fornece o software igual ao conceito de transporte eletrônico e fiscal? Não. Então, o cliente vai ser obrigado a ter uma empresa para prestar esse serviço para ele, que vai exigir bastante. Assim, as empresas estão preparadas para essa demanda? A software house, eu digo. Algumas estão, outras estão se preparando. A demanda vai ser rápida e grande. Isso pode ser um problema, né? Porque você vai ter um contabilista, você vai ter um cliente, você vai ter uma empresa de software. Hoje, com pequenas coisas, a gente tem muita dificuldade. Então, a dificuldade vai ser muito maior. A minha pergunta é, será que se o Estado não fornece um programa público e obriga que o contribuinte tenha uma empresa particular para atendê-lo, essas empresas vão conseguir atendê-lo? Vão estar em parceria com as contabilidades? Ou tem algum programa para que isso aconteça? Então, a gente está aqui já trazendo a possibilidade dessa parceria com vocês. O que acontece é que nem todas as software houses estão prontas, isso vai ter um problema, mas o que a gente consegue identificar de maior problema é que o contribuinte não está preparado. Ele não está preparado, por exemplo, para assimilar essas mudanças todas. Ele tem carência técnica para poder entender isso daí. Muitos, não estou falando que é 100%, mas a gente percebe. Até porque isso vai baixando, está pegando a base da pirâmide. Nós vamos mostrar aqui depois. E quanto mais vai baixando, é impressionante. Por exemplo, o cara ele não consegue, às vezes, mexer no notebook, no sistema, mas ele mexe no iPad. Ele domina todas aquelas funções com habilidade incrível. Mas se você falar para ele, vamos administrar sua empresa, ele trava. Entendeu? E esse eu acho que vai ser o maior problema de fazer um trabalho. Aí tem que ser um trabalho a 6 mãos. Contabilidade, software house e o contribuinte. Tem que ser um trabalho em parceria bastante grande e de paciência. Tem que ser professor além de ser contador, viu? Sim. Então vamos ver, ser professor também. Funcionário dos órgãos sem remuneração. Lógico, pra quê? Que, aliás, isso nós já somos, Já somos escravos do governo. Então vamos lá. Então o que acontece? Todas as informações que vão do SAT, ela vai levando o número do SAT, o número do CNPJ do contribuinte e o número do CNPJ da software house. A software house passa a ser quase que um fiscal agora do governo. Passa a ser quase não, passa a ser um fiscal do governo. Ela passa a ser corresponsável, exatamente. Ela passa a ser corresponsável desse processo aí. Tá? Quando você pega um SAT novinho, a gente põe aquelas informações, manda para a Cefaz. A Cefaz entende que aquela é a opção de ativação. Então ela vai preparar uma carga de dados daquele contribuinte e vai jogar tudo dentro. Você não trouxe não SAT, né? Mas tá ligado? Você tem aí? Então, o que acontece? A Cefaz ela vai começar a montar o posto dela dentro do cliente.
Então ela já vai pegar todas aquelas informações que estão no banco de dados dela e vai jogar dentro do SAT que vai estar lá no cliente. E a partir daí, tem uma série de parâmetros que nós vamos dar uma pincelada. Obrigado. É isso aqui, ó. Esse é o SAT. Então a gente aciona, ele vai mandar um comando direto para a Cefaz vai entender que é uma ativação, vai pegar carga de dados e vai jogar aqui dentro. A partir daqui, tudo que sair de informação de venda vai com todos esses parâmetros que ela colocou aqui dentro. Então ela sabe onde está, de quem é, o CNPJ da software house, ela sabe tudo. Está tudo aqui dentro. Tá? A partir daqui, ela começa a monitorar o estabelecimento. Então, detalhe, precisa estar ativo. Estabelecimento comercial que tiver que colocar SAT e não tiver com a situação como ativo, não vai conseguir instalar. Vai ter que corrigir primeiro a situação e depois instalar o SAT. Tudo bem? Aqui entra aquele certificado digital que eu falei para vocês. Na hora, o contribuinte pode escolher o gratuito. Na carga de dados da Cefaz, ele já manda o certificado para funcionar aqui dentro e o sistema já vai começar a funcionar. Quando há, por exemplo, a baixa do CNPJ, é necessário que se dê baixa também no equipamento. Aí existe um procedimento de mandar um bloqueio, uma desativação para a Cefaz. Tem que bloquear o equipamento pelo aplicativo e tem que ir lá no site verificar se aquele número de equipamento está realmente bloqueado. E aí o que você faz? Dá um reset no botão aqui, tem um botãozinho aqui. Aí vai limpar todas as informações que foram carregadas inicialmente. Esse aparelho está apto a rodar em outro CNPJ. Ele não pode ser utilizado mais no mesmo CNPJ. Tá? Porque todo esse registro do equipamento, o número já está registrado lá. Se alguém tentar ativar pelo mesmo número, não vai ser possível. Mas eu posso usar isso em outro CNPJ. Tá? Existe também, por exemplo, a opção de bloqueio temporário. Vai ser feita uma reforma no estabelecimento. A padaria vai fechar lá por 3, 4 meses. É acionado o bloqueio temporário, faz a reforma, e aí o que acontece? É só voltar a funcionar de novo, faz uma nova carga de dados e o equipamento volta a funcionar normalmente. Nesse período, a Receita sabe que ela não vai receber informação daquele SAT, porque você já avisou que vai ficar parado um tempo. Com a impressora fiscal, a gente não tinha essa informação. É isso que eu estou tentando falar para vocês, que eles começam agora a ter uma carga de responsabilidade muito maior que eles não tinham. E aí que começa a pegar, inclusive, a parte online, que muitos não têm nem ideia de como funciona. Não, você pode ter N SATs por CNPJ. Imagine que você tenha, por exemplo, um supermercado. Você tenha lá, sei lá, 50 caixas. Se você trabalhar com um SAT só, vai haver um gargalo muito grande. Provavelmente você vai ter lentidão nos caixas. Então você pode trabalhar, por exemplo, a cada 3 caixas, um SAT. Então você pode ter N SATs por CNPJ. É que normalmente se você pega, por exemplo, um cliente pequeno, uma padaria tem 2, 3 caixas, um SAT deve resolver. Ele tem que entrar, o contribuinte tem que entrar no painel da Cefaz e avisar que aquele equipamento foi roubado. O que eles fazem? Por lá ele faz o bloqueio do equipamento. Por isso que há o registro, tudo na web, por isso que há esse painel na web. Ele vai poder ser vendido no paralelo, né? Não vai servir mais, né? Nem no paralelo, porque a partir do momento que a Cefaz bloqueou, ela já tem toda a identificação daquilo lá. Por isso do software embargado. Se alguém tentar abrir aquele equipamento, ele de imediato ele se autodestrói. E se ele quiser funcionar? Como? Pegar esse aparelho, o SAT, e querer funcionar em outro lugar? Então, ele não consegue. Não consegue. Não consegue. O que pode ter de criatividade é um paraguaio que o cara põe lá e emite na verdade, ele está burlando a lei. Mas ele não está transmitindo, ele não está fazendo nada. Na verdade, ele está agindo de má fé nisso daí. Entendeu? Mas o equipamento em si, que foi tirado
irregularmente de um meio, de um ambiente, ele tem que ser informado na Cefaz para que haja o cancelamento e a sua inviabilidade de uso posterior. Tudo bem? Tem mais esse painel também para fazer consultas. Aí o que acontece? Ao longo do tempo, o SAT vai mandando os dados, ele vai recebendo e vai mandando os dados. E aí permite nessa tela fazer consulta de dados cadastrais, o histórico se o SAT está ativado ou não, aí para perceber se está retendo informação lá dentro. Tem todo o histórico das comunicações passadas com a Cefaz. Eu consigo consultar, por exemplo, todo o lote que foi enviado. Eu consigo consultar um lote específico e eu consigo consultar um cupom específico que foi enviado. Para saber, por exemplo, se tinha lá o CPF da pessoa, se foi a nota paulista, se não foi. Eu consigo consultar tudo por aqui, por esse painel. Aqui é aquela observação. Se passar de 10 dias o documento dentro do SAT e ele não foi transmitido, esse documento vai perder validade jurídica. Ele passa a ser inedôneo. Tá? Então, o contribuinte, ele tem que observar, ele tem que tomar cuidado com todo esse operacional agora, que isso não existia para ele, são novidades que estão vindo e ele tem que aprender isso daí. Não tem como ser diferente. Ele não pode delegar isso para outras pessoas. É a responsabilidade dele. Tá? Dentro do SAT, alguns parâmetros que a gente tem. Toda a parte de... Vou pegar o seu exemplo. A gente pega lá, por exemplo, supermercados. Tem 10 SATs. Eu consigo saber se algum deixou de funcionar. Porque com recurso de software eu consigo. Se um deixou de funcionar, eu vou passando para outros. E eu preciso saber se aquele SAT que deixou de funcionar, se ele tem informação lá dentro. Com isso eu consigo saber qual que deixou de funcionar e fazer um acompanhamento. Tá? Eu consigo verificar quais são os últimos lançamentos que foram enviados, se está funcionando tudo corretamente, o SAT. Aqui tem uma coisa legal. Imagine a seguinte situação, o cliente de vocês é um restaurante. Normalmente, o movimento dele é das 11h30 até 2h30. Mas está lá, 8h30 da manhã, chega alguém e compra uma barra de chocolate, por exemplo. Fez o pagamento, acionou o SAT mandou a informação para a Cefaz e ficou lá paradinho. Então, de vez em quando, ele vai lá no painel, no site da Cefaz e fala, estou ativo, eu estou ativo. Isso vai indo das 8h30 até as 11h30. Acontece que esse acesso gera demanda lá no site da Cefaz. Então, o que eles fizeram? Não tem ação do SAT? Não. Então, em determinado tempo, ele vai cair em timeout, ele vai entrar em hibernação, vamos assim dizer. Como é que ele sai disso? Depois de algum tempinho, você fez a primeira venda, ele recebe a informação e já aciona de novo a Cefaz. Tudo automático. Tá? Então, são situações... Ele vai fazer isso automaticamente. Tá? Esse é o processo que eu falei para vocês, que ele vai fazer o autobloqueio automaticamente. Passado ali 20 segundos, ele se ativa normalmente. Aqui a gente tem duas opções de transmitir o SAT. Então, o que ele faz? Como ele tem uma memória para guardar as informações, lá na parametrização do sistema eu vou escolher, ou eu vou mandar por tempo, a cada 20 minutos, ou eu mando por quantidade de lançamentos. Por exemplo, a cada 30 lançamentos, fechou o lote, eu transmito para a Cefaz. Eu vou decidir o que eu quero fazer, ou um ou outro. A cada 20 minutos eu transmito. Então, está lá trabalhando, 20 minutos, independente da quantidade de lançamentos, ele faz a transmissão dos dados. Ou, a cada 30 lançamentos, independente do tempo, eu faço a transmissão dos dados. Esses parâmetros, eles são monitorados pela Cefaz, que através de cálculos matemáticos, ela vai começar a validar e avaliar qual é a melhor opção para esse contribuinte. Então, por exemplo, se ele tem uma pouca movimentação, vamos pegar, de repente, um pet shop pequeno. O cara tem uma movimentação, sei lá, de 30 vendas por dia. Então, o que eles fazem? Você vai mandar uma única vez por dia. Fecha o lote, no fim do dia, e transmite. É isso que eles vão fazer.
Aí eu tenho, por exemplo, um supermercado. Eu estou colocando lá a cada 30 minutos. Ele fala assim, ó, 30 minutos você está mandando muitos dados. Eu quero diminuir isso para 10 minutos. Isso tudo é automático, eles atualizam o SAT, eles atualizam o equipamento, as informações, sem que a gente perceba. Eles vão monitorando e vão fazendo esse ajuste de parâmetro aqui dentro. Tá? Então, a interação com o equipamento pela Cefaz, ela é bastante grande. Então, você vê que realmente a gente tem um posto fiscal dentro do estabelecimento comercial. Nós compramos um aparelho para eles fiscalizar a gente. Exatamente. Exatamente. Cancelamento do NFC, que você tinha perguntado. Como é que funciona? Ele pode ser feito até 30 minutos depois da venda, independente se houve alguma venda posterior ou não, se houve alguma emissão posterior ou não. Ele pode ser feito até 30 minutos. Era essa a sua dúvida? Era? Tá. Então... Por que eles dão um período tão pequeno? Porque às vezes o que acontece, você vai na loja, compra, adquire o produto, até você chegar na sua casa e mostrar para sua esposa, o produto está errado. E aí? Você levou o produto para sua casa, aliás, para o seu serviço, você só vai sair às 18 horas, vai chegar, aí você vai para a academia, vai para isso, vai para aquilo, chega em casa 22 horas. E aí? Vamos ver se o nosso amigo aqui responde. O cancelamento que ele se refere é o cancelamento inerente do estabelecimento de venda. Ele é feito diretamente no SAT. Assim como foi feito o processo da venda, e o SAT já processa o próprio cancelamento ali. Um cancelamento posterior ao dia, aí tem que ser feito o procedimento contábil de cancelamento lá na fazenda. Ou seja, é um processo, né? É um processo. Então vamos lá, recuperação de XML. Se por um acaso o contribuinte perdeu o XML lá dentro, ele consegue baixar isso daí de volta e recompor o XML lá da base dele, da guarda. Tá? Contingência. Houve lá, por exemplo, um temporal e a cidade ficou sem energia elétrica em alguns lugares, aí 3, 4 dias, e não conseguiu enviar o SAT. Então existe um processo que tem que ser feito via SAT, que tem que seguir algumas recomendações. Tem que mandar o arquivo zipado, de no máximo 300K e com no máximo 50 cupons também lá dentro. E tem que ir separado vendas de cancelamentos. Você tem que mandar isso daí em arquivos separados. Quem tem que fazer isso? É o contribuinte. Hoje, com o advento de tudo eletrônico, o contribuinte tem que pensar naquela falta de sensibilidade do documento papel. Ele tem que começar a pensar nisso daí. Porque tem um detalhe, que nós vamos falar da contingência. Então vamos lá que eu já vou chegar nisso aí. Caso não haja possibilidade de usar o sistema, você pode usar por enquanto a notinha de papel. Tá? Por enquanto, porque a tendência é que até isso daqui seja substituído só pelo meio eletrônico. Aqui é o detalhe. Tudo que estiver dentro do SAT e não foi transmitido para a Cefaz não deu ok para ser excluído, é de responsabilidade do contribuinte. Então, por exemplo, aquela opção que está aqui de um dia, ficar guardado um dia, todo aquele movimento do dia é de responsabilidade do contribuinte. Aí ele precisa ter um software que cuide dessa segurança. Então, conforme fez a venda, o SAT autenticou, devolveu para ele o XML, a cópia do XML para ele guardar, ele tem que guardar isso nas nuvens. Ele tem que ter um lugar seguro, e nós vamos falar já já sobre a parte de segurança de dados. Não, quem talvez teria que dar essa solução é a software house. A software house, porque ela manipula a informação. Então ela tem que... A empresa só vai nos, por exemplo, a JC, automação, ela só vai nos vender o aparelho. Só. Não, ela vai te vender a solução completa. Também o software... É que eu digo o seguinte, por exemplo, o fabricante do SAT, ele não tem essa função de guardar a informação. Ele tem a função de validação. Tá? Agora,
O programa, o aplicativo comercial, sim, ele pode ter a função de, além de receber informação, guardar essa informação nas nuvens, tá? Isso sim. Tudo bem? A Cefaz pode dar um bloqueio de ofício no SAT. E se determinar o bloqueio de ofício no SAT, nem a notinha ele vai poder emitir. Só que se ele emitir uma notinha, com bloqueio de ofício, ele vai estar enrolado. Na verdade, ele deixa de trabalhar. Ele tem que baixar as portas, regularizar a situação, para depois voltar a trabalhar. Choveu, inundou, entrou água no equipamento, foi roubado, qualquer coisa que tenha acontecido que danificou o equipamento, tem que ser avisado à Secretaria da Fazenda para que eles promovam o bloqueio do equipamento, a desativação. Esse equipamento não pode ser utilizado por mais ninguém. Tá? Se você foi roubado, mas você acabou de fechar o estabelecimento, virou as costas, o cara entrou e levou, você não viu. Roubaram o estabelecimento nas férias, também não existe. Acabou. Então, é isso que eu estou falando para você. O mais rápido possível, quando você voltar, você faz a baixa. Gente, isso aqui pode gerar erro? Pode. Quais são as situações que geram erros? O cliente ativou o interface lá. O cliente comprou o SAT, ativou o sistema, estava lá com a situação de ativo. Por algum motivo, ele saiu de ativo para alguma outra situação específica. Tudo que está gerando aqui vai gerar erro lá na Secretaria da Fazenda. Tá? Passou dos 10 dias, o registro que ficou preso aqui dentro, passou dos 10 dias, perdeu validade jurídica, vai ser transmitido com erro. Né? Eventualmente, numa situação muito remota, pode acontecer algum problema numa geração de dados? Pode. Muito. Com o nosso equipamento, raramente esse caso ocorre. Se caso ocorrer. Mas temos diversos equipamentos no mercado. E pode acontecer que, de repente, ocorra uma situação muito rara de gerar um bug e o registro está danificado. Porém, todos eles devem ser escriturados. Todos. Tá? Bom, ele tem uma série de luz que vai informar que ele está funcionando adequadamente. Além disso, a Cefaz tem algumas opções, algumas funções que o aplicativo comercial tem que acionar para saber o seguinte. Cefaz, você está recebendo informações do meu SAT? Ela vai falar, olha, faz 3 dias que eu não recebo. O comerciante tem que falar que faz. Não é assim, eu estou explicando bem. Vai ser difícil. Ele vai chegar lá no aplicativo comercial, tem um menuzinho lá e fala assim, quero saber se a comunicação está funcionando. Ele clica lá, o programa manda uma informação, vai na Cefaz assim, bem assim, Cefaz, o meu estabelecimento está mandando os dados para você? Ela vai responder, não. Vai aparecer lá no softwarezinho, menu. Não, não está. Então aí o contribuinte tem que olhar, o que está acontecendo? Tenta fazer a contingência, não vai. Tenta fazer alguma coisa, não vai. O equipamento está com defeito. Ele tem reserva. A portaria CAT 30 fala o seguinte, que a contingência do SAT é outro SAT. Então o contribuinte tem que ter, na verdade, 2 equipamentos no seu estabelecimento, no mínimo 1 de reserva. Então eu tenho uma situação, assim, eu fiz uma alteração do contrato social da empresa, uma alteração de razão social, de um sócio, e isso foi homologado pela Junta, Receita, Fazenda, hoje meio-dia. Tá. Eu não consigo emitir nenhum. É o CNPJ que vale. É o CNPJ. Se o CNPJ está ativo... Não é isso daí. Eu acredito que a alteração de situação, ela se deva, por exemplo... Quando muda o CNPJ. Ou quando há talvez uma restrição, por exemplo, de pagamento de ICMS, alguma pendência jurídica. Quando tiver débitos fiscais... Então, se a situação mudar de ativo para alguma situação diferente, aí eles devem mudar. Eu entendi, mas nesse caso que eu estou te passando, eu preciso de alguma intervenção ou a comunicação é automática? Se você não mudou, por exemplo, você tem um estabelecimento comercial. Esse estabelecimento comercial é comprado por outro e aí muda o CNPJ. Então tem que dar baixa naquele CNPJ e pega o CNPJ, por exemplo, virou de filial.
Alteração contratual não mexe em situação do cadastro da pessoa jurídica. O que deve ocorrer também, se houver essa atualização, ela mesma vai fazer atualização aqui. Ela mesma vai fazer atualização. O que vai pegar é a situação do contribuinte. Se ele tiver, talvez, lá uma pendência de ICMS, alguma coisa, e essa situação de ativo passar, por exemplo, com restrição, vai gerar tudo com erro. Isso daí você tem certeza, né? Que se tiver pendente, porque o Código Tributário Nacional diz o seguinte: quando o contribuinte deve, a obrigação do Estado é executar, não proibir que ele trabalhe. Então, mas eu não estou falando aqui que ele bloqueia, eu estou falando que ele não, eu estou falando que ele gera com erro. Gera com erro é a mesma coisa. Gera, não. Existe uma diferença entre bloqueio de ofício, se ele chegar lá e falar, olha, seu equipamento não emite mais cupom. Isso é bloqueio de ofício, tá? Outra coisa, eu estou gerando o documento, está fazendo a venda, só que para eles lá, isso tem uma inconsistência, tem uma pendência que precisa ser arrumado. Ele tem que estar como ativo. Porque o Estado... Claro. O bloqueio de ofício ele cabe... Só um minutinho, senhor. O bloqueio de ofício cabe, o que o senhor acabou de colocar agora. A responsabilidade de cobrar é do governo, né? Isso. O governo entrou com uma ação de cobrança e foi a parte vencedora da ação. Ele entra imediatamente com bloqueio de ofício e para os seus estabelecimentos funcionar. Você está irregular. Mas a lei diz que não pode proibir ninguém de trabalhar, Se você mesmo devendo. Não. Se você estiver irregular, você não pode trabalhar. Se estiver irregular, não pode trabalhar. A Secretaria da Fazenda, ela não pode bloquear porque você tem débito. Sem julgar. Sim. Em julgado, tramitado e dado à Fazenda como a vencedora da causa, ela bloqueia a sua atividade. Lógico, você não pode trabalhar ilegal no país. Senão todo mundo ficaria na ilegalidade e fala assim, governo, você se vira para executar. Certo? E agora ele achou um meio de executar. Para que vocês representem o cliente de vocês lá na Cefaz, eu vou precisar de procurações eletrônicas. Agora é tudo eletrônico, tá? Ele vai entrar lá no painel, lá na web, e vai gerar uma procuração eletrônica para representar vocês junto ao fisco. O que for relativo ao SAT, então, por exemplo, deu lá um problema de bloqueio. É para o SAT? Contador, vê para mim como é que está acontecendo. Então, você faz para mim uma procuração eletrônica e eu vou chegar lá no posto fiscal e vou conversar com eles. Porque se chegar lá e você não tiver uma procuração de representação, não vou nem falar com você. Tudo bem? Cronograma, como é que funciona? Obrigatoriedade a partir de julho de 2015, tá? Então tem agora uns casos. A partir de 1º de julho de 2015, impressoras com data de lacração com mais de 5 anos. Tem que ser feita a cessação, mesmo que haja ainda uma certa quantidade de redução Z para ser feita, tem que ser dado baixa e providenciar a cessação. E aí já colocar o sistema eletrônico SAT. Quem abrir novas empresas, novos CNPJs a partir de 1 de julho de 2015, SAT, não tem mais impressora fiscal sendo comercializada a partir dessa data. Postos de gasolinas, independente da data de lacração das impressoras, eles são obrigados a colocar o SAT a partir de 1 de julho de 2015. Tá? A partir desse ano agora, 2015, todo mundo que faturar acima de R$100 mil bruto no ano, tem que virar o ano para 2016 já com o equipamento colocado. Nessa situação, a gente tem duas partes. Até o meio do ano, quem quiser colocar impressora fiscal, pode. Quem optar por fazer a informatização depois do meio do ano, obrigatoriamente, SAT. Tá? Que você poderia usar, por exemplo, os 5 anos. Então, você teria os 5 anos. Tá?
Isso SAT não tem validade. não tem validade. Isso aqui não tem validade. Se durar 200 anos, você não precisa substituir ele em momento algum. Não é Tá? que nem a maquinazinha que dura só 5 anos. Exatamente. E aí o que acontece? 2016 para virar 2017, quem faturar acima de 80 mil, em 2017 acima de 60 mil bruto no ano. Aí eles emendaram no MEI. Quem é MEI está fora disso daí, e acima de MEI tem que ter sistema. Gente, está aberta desde setembro a adesão voluntária. Tá? Então todo mundo que quiser fazer adesão voluntária pode fazer, já está aberta. Nós já temos várias empresas utilizando o SAT. Como já foi dito aqui pelo João, a Cefaz está fazendo um acompanhamento de não fiscalização ainda, mas de acompanhamento e de orientação. Então eles estão falando, olha, tem que mudar aqui, tem que corrigir aqui. Até para eles mesmo isso é muito bom, para corrigir procedimentos, corrigir alguma coisa que ainda está pendente. Aqui uma novidade, na última portaria CAT 147 de novembro, até então eles iam falando que ia obedecer os 5 anos da data de lacração da impressora, tá? Só que eles colocaram uma observação no artigo 27, que eles falam o seguinte, a qualquer momento a Cefaz pode determinar por obrigatoriedade o uso do SAT. Então aqueles 5 anos pode ser que não ocorra. Pode ser que de repente, a partir do meio desse ano, e mais a metade do ano que vem, está tudo perfeito, tudo funcionando legal, eles falam o seguinte, ó, a partir de janeiro de 2017, todo mundo com SAT. Pode acontecer. Agora aqui uns cuidados que tem que ter. Lá no contribuinte de vocês, essa é obrigação deles. Tem que ter um SAT backup. Se der problema no SAT que ele está usando, a contingência é colocar outro. Não tem conserto esse equipamento, tá, gente? De novo. Não tem conserto. A lei fala o seguinte, ele tem que ter um backup. Se parar, ele vai ter que usar o outro backup. Se porventura ele só tem um, vou pegar um restaurante, domingo, deu um raio, por exemplo, na hora do almoço, parou de funcionar. Se ele não tiver o outro SAT, ele não vai poder emitir notinha. Fiz várias anotações aqui, eu não encontrei uma que eu consiga vender esse produto para o cliente. Porque, assim, a ideia de ter redução de custo, que é muito falada, ela acaba sendo, você tem que contratar uma empresa, você tem que ter 2 SATs, você tem que ter um backup, você tem que ter número. O tamanho disso vai ser enorme. Nossos clientes, todos os nossos escritórios, eles não têm essa capacidade ainda, infelizmente. É uma situação do Brasil. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem restaurante como cliente? Seu restaurante controla a perda? Não. Então vamos lá. Chega lá um self-service. No fim do dia, por exemplo, ali, depois do período do almoço, ele olha aquela comida, ele pega tudo aquilo e joga fora. Provavelmente, eu vou falar com quase 100% de certeza, ele nunca chegou e falou o seguinte, quanto custa esse material para mim? Está jogando fora. Eu vendo, por exemplo, a R$30 o quilo, mas me custa R$20 o quilo, tudo hipotético, R$20 a produção disso. Estou jogando fora 50 quilos de comida. Quanto é o custo disso por dia? R$1.000. Ao longo de 20 dias, R$20.000 está indo embora. A automação, ela vem também para começar a obrigar o cliente de vocês a olhar a empresa como negócio. Tá? Então, existe sim, eu concordo com você às vezes do porte, mas o que está acontecendo? Muitas vezes eles não olham, está tão... É o sapato apertado, né? Você acostumou a andar com o sapato apertado e se adapta. Exatamente. Às vezes, você tem fugas de dinheiro e não conseguiu perceber, ele não conseguiu perceber. Pode ser, então, que com o advento disso daqui, as coisas comecem a mudar. Eu tenho que olhar energia elétrica. Às vezes a fiação do cara não está legal, não está adequada. Então ele paga, às vezes, sei lá, R$2.000 de energia, ele poderia pagar 500.
Um cliente nosso comprou uma padaria e o forno dele gastava R$1.000 de gás. E ele ficou inconformado com aquilo. Então, o que aconteceu? Ele chamou uma empresa especializada, a empresa fez um levantamento e hoje ele continua pagando os mesmos R$1.000. Só que agora tem duas partes. O custo do gás e o custo do financiamento da empresa arrumar aquilo. O custo do financiamento tem uma data final. Aquilo depois vira dinheiro para ele. Eu entendo que, inicialmente, essa vai ser a preocupação do seu cliente. Eu só vou ver isso. É custo, é custo, é custo. Mas quanto custa fazer uma nota fiscal em papel? Quanto custa na gráfica? Quanto custa armazenar isso daí? Tem que guardar. Ele tem que ter um armário guardando aquilo lá. Mas agora vocês podem mandar para ele. Se ele perder aquilo, quanto custa perder uma nota? Atuação. Existe... Eu sei. Ter um prazo para cumprir, ter uma situação para passar, sendo que a gente não tem muito... Tá, mas o que eu ganho com isso? Ah, o ganho a longo prazo, são todas as coisas que você mencionou. Mas assim, o prazo é muito curto, eu digo, eu sei, isso o site está vindo faz tempo e tudo mais, mas é uma realidade do nosso país, sabe? Por isso que eu falei para vocês, a dificuldade maior vai ser no contribuinte ele assimilar isso daí, porque ele não está pronto. Eu vou falar uma coisa para você, está caindo do céu o SAT agora. Sabe por quê? Não. Olha só. Olha só o que vai acontecer daqui. Olha só o que vai acontecer daqui a pouco com o e-social. Quem é que vai ter que informar a contratação do funcionário? Não. Quem vai ter que informar a contratação do funcionário é o contribuinte. Se ele não começar a ter contato com essas tecnologias, se ele não começar a assimilar isso daí, vocês terão problemas. Vai desaguar tudo em cima de vocês. SAT está em torno de R$1.500. Mais R$1.500. Mais a ativação dele de R$300. Está em torno de R$1.800. E mensalmente? Nada. Não, é só... Suporte, por exemplo, se tiver algum problema. Aí é da software house. Aí é negociado com a software house. Isso daqui é uma vez. Se ele... Oi? 1.800, 1.500 mais 300 da ativação. Hoje nós estamos tentando botar o produto no BNDES, mas o BNDES, até por conta, acho que de umas operações da Receita Federal, ele está limitando a entrada de novos produtos. Então, nós não estamos conseguindo colocar ele lá dentro. Assim como nós queremos também trazer ele para a produção básica, que é o PPD, que vai reduzir a base de ICMS na alíquota do Estado de São Paulo. Então, ainda hoje não existe isso, mas a fábrica está trabalhando fortemente para trazer esse benefício e com isso tentar trazer um custo um pouco mais acessível. O valor do SAT hoje, nos fala também R$500. E o MECF, aí a base, está aí uns 2.000. Só que assim, o MECF deu erro MIT, eu consigo arrumar. Parou uma guilhotina, eu consigo arrumar. O SAT eu não tenho nada disso, eu tenho que pagar mais R$1.500 para botar o SAT de novo. Eu vou explicar para você, Valentim. Seguinte. Hoje, na solução que o cliente tem, funcionando no estabelecimento comercial dele, ele tem lá um software de automação, da qual ele paga uma mensalidade para a software. Depois ele tem um PDV, que pode ser um PC, um monitor, pode ser uma máquina, enfim, tem um hardware que roda esse software. Neste hardware ele tem uma máquina de PIN-pad, de cartão de crédito, que ele paga uma mensalidade lá para a operação de crédito. Ele tem um ECF, que ele compra. Então ele tem aí um PDV. Esse ECF, ele quando compra, ele tem que lacrar o ECF. A cada intervenção que tiver nesse equipamento, exceto a substituição da bobina de papel, que é a única coisa que você consegue fazer sem abrir o lacre, e para abrir tem que tirar o lacre, você tem que pagar o lacre novamente. Então, se eu fizer no mês
2 intervenções, eu vou pagar 2 lacrações fora o custo da intervenção. Este hardware, ele tem uma validade de 5 anos ou ele pode encher a memória num prazo inferior a 5 anos. Então, a cada 5 anos, eu tenho que comprar um hardware novo. Durante esse período de uso, todas as manutenções eu vou pagar. A manutenção e mais as lacrações. Então, isso acaba gerando um custo operacional significativo para a empresa, haja vista, inclusive, pequenas empresas, como foi colocado aqui. Então, o hardware ECF, ele gera um custo operacional considerável. O SAT não tem partes móveis, ele é blindado, ele tem um dispositivo de segurança interna que não permite reparo. Então, a ADMEP fabrica esse hardware e dá uma garantia de defeito contra a fabricação de 1 ano. Nesse período de 1 ano, se esse hardware apresentar qualquer defeito, a ADMEP troca por um novo. Mas o contribuinte pode também adquirir mais 4 anos como extensão de garantia. E o hardware dele vai até 5 anos de garantia. O que pode dar de defeito num hardware desse se ele não tem partes móveis? Pode ser um problema ocasionado por vandalismo, quedas, água, calor excessivo. Raio pode acontecer, mas é pouco provável, porque esse equipamento ele trabalha blindado entre um PDV, ele fala com o PDV, a energia elétrica é via PDV, então ele não tem contato com a tomada. Então, se vier um raio pela rede elétrica, vai queimar o PDV, ok? E na internet ele tem um modem que está falando com a web, que está blindando ele, está entre o PDV e entre o modem. Existe algumas questões aí, já vou ser muito técnico, acho que não cabe aqui, que se eu tiver um fusível, um filamento rompido, uma descarga elétrica muito forte, pode pular desta ponta para essa, porque ela veio em uma velocidade grande em alta potência. Então seria o seguinte, queima o PDV e pode chegar a queimar até o SAT? Muito raro, pode ser que aconteça. Se for um raio que queimou, não está coberto pela garantia. Se foi a maré que subiu e ele atingiu ali o estabelecimento, não vai cobrir. Agora, o SAT parou de funcionar. Foi colocada uma pergunta aqui para o Onofre. O SAT parou de funcionar. Como que eu fico sabendo? Você fica sabendo porque você não vai conseguir imprimir o cupom na impressora. Porque enquanto o SAT não receber os dados da venda, processar, validar e devolver o XML para o software de automação, você não imprime o comprovante da venda para o consumidor. E aí você vai olhar, por que não está imprimindo? E você vai olhar para o SAT e vai ver o SAT apagado. O SAT está apagado ou está com a luz vermelha de falha acesa, esse SAT está com algum problema, deve ser subdistribuído. Ok? Conclusão, para fechar. O SAT não tem prazo de validade, não tem lacração, ok? E ele não tem manutenção. Então, o custo operacional do estabelecimento ao longo do tempo vai ficar mais em conta, ainda que neste momento ele precise investir um pouco mais de capital. Ter 2 SATs é importante? Eu, se fosse um comerciante, eu teria o segundo, eu não gostaria de correr o risco. Mas também é prerrogativa do contribuinte decidir. Se ele não quer ter, eu vou ter um só, e se ele parar, eu não faço venda. Até a data que o Onofre mostrou aqui, eu posso emitir nota fiscal na mão. R$100 mil o ano que vem, 80 mil no segundo ano, 60 mil no terceiro ano. Depois daí eu emito mais nota. Então, eu só emito nota se acabar a energia elétrica do estabelecimento. E ainda assim a Fazenda consegue verificar se de fato houve ausência de energia na rede pública naquele momento. Por quê? Porque ela consegue, numa rua de comércio, medir se outros SATs, naquele momento que você disse, eu tive que emitir uma nota manual por ausência de energia elétrica no bairro, a Cefaz vai conseguir verificar o seguinte: outros SATs pararam de transmitir nesse mesmo momento? Não, o SAT do vizinho do número 500 estava transmitindo. Então, o problema elétrico foi do contribuinte, ele vai responder por isso. E essa nota fiscal que ele vai tirar à mão
vai ser um talonário feito em papel moeda, que custa acho que R$ 2,60 cada folha. Tá? É para não ter papel mesmo, gente. Legal? Esse segundo SAT que vocês estão pedindo para que seja adquirido, ele vai ser ativado ou vai ficar lá na caixinha só para que se acontecer alguma coisa, nós pegamos na caixinha e conectamos, ou não? Vai ficar lá, pode falar. Nós recomendamos que o SAT de backup não seja ativado, porque, como bem contou o Nof, se eu ativar esse SAT para o CNPJ deste estabelecimento, eu não posso amanhã desativar ele e ativar de novo. Então, se eu pegar e colocar um SAT em produção hoje, ativo o SAT, e aí eu pego o meu backup e também ativo ele, o que vai acontecer? Eu tenho que, quase que diariamente, vamos dizer assim, pegar esse SAT aqui e ligar ele na internet para ele falar com a fazenda, para evitar que a fazenda entenda que ele está inativo. E aí ela bloqueia o SAT. Então a recomendação da fábrica é: deixe o SAT de backup desativado. Você só vai usar no lugar desse se esse der defeito, não é? Então se esse der defeito, você vai tirar e vai pôr esse em produção e ativo. Esse daqui ou vai ser substituído por um novo, que vai ficar desativado, ou vai ter que ser reposto a custo do contribuinte, que também vai ficar desativado. Se você não conseguir utilizar, emitir uma nota pelo NFCE, é o NFCE que você está falando, né? O que acontece? A contingência do NFCE é o SAT. O que ocorre com o NFCE nos outros estados? Estou sem internet, não consigo enviar o lançamento para a Cefaz, para ser validado. Ele guarda aquele lançamento numa pasta dentro do computador e assim que a internet voltar, ele pega o software pega aquelas informações e manda para a Cefaz. O contribuinte, ele vai emitir um cupom não fiscal em contingência para o cliente dele, tá? Isso daí chama-se contingência offline. São Paulo não adotou esse procedimento. São Paulo adotou o seguinte: não consegue emitir o cupom por falta de internet? Usa o SAT. O SAT não precisa validar pela internet. Por isso do sim ou não. Então depende. Por exemplo, se você tem uma rede de farmácia que vende muito, está usando o NFCE, deu lá, por exemplo, uma chuva, caiu a árvore e levou a internet. Ela não vai conseguir vender pelo NFC. Precisaria do SAT para fazer essa venda. Então, cada caso é um caso. Então, por exemplo, se eu falar para você tem um pet shop que, sei lá, emite 10, 20 notas por dia. Dá para usar o NFC? Dá. A decisão é do contribuinte. Ele vai ter que decidir o que ele quer estar utilizando. A gente está com o equipamento SAT aqui, a gente tem mais uns 10 minutos de ativação deles. O Osnei vai fazer uma demonstração de como é que funciona a emissão do cupom fiscal. Então, se vocês quiserem acompanhar, chegar aqui e dar uma olhada,